Boa noite a todos e a todas que acompanham a revista Fórum. Eu sou Lucas Rocha, repórter da sucursal do Rio de Janeiro da Fórum, e vou comandar esse Fórum Sindical de hoje, uma parceria da revista Fórum com o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Esse debate, que vai falar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil, vai contar com a presença do senador Humberto Costa, do PT do Ceará, perdão, PT de Pernambuco, diretamente de Recife. Se puder dar um oi pra gente, Humberto. Oi, um abraço poder estar com vocês aqui. Além disso, a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Se puder também dar um oi pra gente, Jandira. E aí, Lucas, aí, senador, tudo bem? Prazer grande. Tudo bem, Jandira? Alegria. Tudo bem. E também a dirigente do Sindicato Nacional dos Petroleiros do Norte Fluminense, Conceição de Maria. Oi, Lucas, Humberto, Jandira, boa noite. Boa Tudo noite. bem, Conceição? Tudo bom? Bom, como muitos têm acompanhado nos últimos dias, a revista Fórum tem voltado sua cobertura quase exclusivamente para o novo coronavírus e os desdobramentos dessa situação. Se você tem acompanhado, eu peço já que clique no nosso sininho, clique no like no nosso vídeo. Se você não tem acompanhado, inscreva-se no nosso canal, e você também pode ser membro da revista Fórum e ajudar esse veículo de mídia independente a continuar seguindo por aí. Além disso, se você é sócio da revista Fórum, você pode também ter desconto nos nossos cursos, como o curso de Racismo Estrutural do professor Denis de Oliveira. Bom, hoje o Brasil chegou à triste marca de 12.400 mortes provocadas pela Covid-19. Foram 881 nas últimas 24 horas. No mesmo dia, houve uma grande polêmica em torno do vídeo de uma reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro com seu gabinete, do dia 22 de abril. Ele foi exibido para a Procuradoria-Geral da República e para o ministro Celso de Mello. Várias informações sobre o conteúdo desse vídeo foram divulgadas e tomaram a agenda nacional do dia de hoje, que estamos convivendo com a crise política e a crise sanitária. Então, a primeira pergunta que eu queria abrir aqui para os nossos convidados é como essas duas coisas estão nesse momento, aqui, em que pé estamos de crises nesse país, né, em que a gente tem que lidar com uma crise sanitária provocada pela doença, que segue em franca expansão, e ao mesmo tempo tem o governo Bolsonaro que não consegue dar nenhum avanço nesse sentido para a contenção dessa crise. Quer começar, meu senador? Pode começar, Jandira. Vai sair, senador. Você que está aí na alta casa legislativa. Não, veja, eu acho que no Brasil nós temos uma situação inusitada, porque nós temos que enfrentar a pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar o presidente da República, que durante todo esse período funciona como um sabotador das medidas necessárias ao enfrentamento da Covid, e ele o faz, de um lado, contestando a gravidade e a importância dessa doença e os danos que ela pode gerar à população brasileira, e, do outro lado, gerando um conjunto de crises políticas cujo objetivo, a mim me parece muito claro, que é de produzir uma situação de caos que dê a ele a possibilidade de ter uma leitura sobre o que vai acontecer nessa epidemia que seja uma leitura favorável e, ao mesmo tempo, para conseguir o seu único objetivo estratégico, que é de endurecer o regime no Brasil, que é de tentar mais à frente um golpe de Estado, um golpe miliciano, digamos assim, e com isso termina desconcentrando, desviando a atenção da população, das autoridades, de todo mundo, para uma questão que deveria ser central nesse momento, como tem sido em qualquer outro país, que é o enfrentamento a essa grave doença que só faz crescer no nosso país a cada dia que se passa. Lucas, posso ir? Claro, pode sim, pode sim. Eu sou disciplinado, só de vez em quando eu não.
Primeiro, Lucas, eu quero ir na linha do nosso senador Humberto, que já foi ministro da Saúde, que é um médico, é ligado a todas as questões da vida, da saúde da população, para além de outros temas, mas dizer que assim, o mundo hoje olha para nós absolutamente espantado com o que está acontecendo. Se nós olhávamos para o mundo, hoje o mundo olha para nós. E olha preocupado, estarrecido, né? Observando, inclusive, como editor da revista Lancet, né, que é uma revista centenária, das mais importantes do mundo, dizendo que o maior responsável pelo aumento das mortes e do agravamento da epidemia no Brasil é o presidente da República. E isso é algo que nós devemos olhar com muita cuidado, com muita gravidade, porque todo líder político tem responsabilidade não só no que fala, mas nos seus gestos, no seu comportamento e no que faz. Cada vez que o presidente da República se comporta contrariamente às orientações necessárias à prevenção da epidemia, da doença, ele aumenta o número de mortes. Né? A única coisa segura que nós temos hoje é o isolamento. Nós não temos aí um tratamento definido, nós não temos vacina e não teremos em pouco tempo. E o que se chama o R0, né, que é o índice de contágio, da possibilidade de contágio, cada vez que as pessoas se aglomeram, ele aumenta. Se é de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 3 o contágio, isso determina a nossa curva e a nossa capacidade de atender essas pessoas. E hoje, quer dizer, essa doença ela está se estendendo, ela está se ampliando exatamente para onde já estava anunciado, para a área popular, para as áreas densas, para as favelas, para as periferias, onde a capacidade de atenção, de acesso à saúde e de cobertura é pior. Então, a desigualdade, né, essa coisa que está ficando nua, né, na face perversa do capitalismo, ela está cada vez mais nítida, né? Cruzando aí o racismo estrutural com a desigualdade, com as condições de vida do nosso povo. E o pior, ele faz um discurso como se ele fosse um defensor do emprego, quando ele não está fazendo absolutamente nada para melhorar o emprego das pessoas, inclusive manter os empregos que existiam, até porque quando a pandemia chegou, nós já tínhamos 13 milhões de desempregados. E agora, a medida provisória que ele soltou não está mantendo os empregos, muito menos os salários, né, o nível dos salários. Então, essa clivagem, essa contradição entre defender a vida, defender o prato de comida ou defender o emprego não pode existir. O Estado tinha que entrar exatamente aí, para manter os empregos, para manter proteção social, mantendo a renda, para que as pessoas fiquem em casa, para defender a sua vida. As pessoas não podem fazer essa disputa delas próprias entre defender a sua comida, o seu emprego ou a sua vida. Então, é muito grave o que está acontecendo e, como disse o senador, agravado por uma crise política absolutamente permanente. Né? Hoje mesmo nós vimos aí essa confusão da possibilidade de um contundente vídeo onde aparecem coisas muito graves, né? Que nós não tivemos acesso, mas cada hora vaza uma notícia da gravidade do vídeo que, mais uma vez, se assenta aí um crime muito grave de responsabilidade, né, que pode levar, de fato, à interrupção do governo. Então, são situações que consomem a nossa energia, consomem a nossa capacidade de esgotar a cada momento um problema, quando nós deveríamos, na verdade, estar concentrados na defesa da vida das pessoas. Obrigado, Jandira. Conceição também falar um pouquinho sobre essa mesma questão. Nós começamos com uma crise econômica muito grande no Brasil, que afetou os trabalhadores, as trabalhadoras, e nesse momento a crise econômica se funde, né, com uma crise sanitária e com uma crise também política. A Petrobras começa nessa crise econômica, tem um desmonte dela, desmontando, fatiando a empresa por dentro, desmembrando tudo. Dentro dessa crise sanitária,
Os trabalhadores estão sofrendo muito, porque acabam a Petrobras sendo indicada como trabalho prioritário, e nós conseguimos, né, os trabalhadores da área administrativa ficarem home office, mas os trabalhadores offshore, né, que são das plataformas, eles continuam o trabalho, porque a Petrobras é vista como energia necessária nesse momento, até a energia precisa abastecer os hospitais, né, para salvar vidas. Mas esses trabalhadores, eles estão expostos o tempo todo à Covid. Nós estamos com trabalhadores desembarcando de plataformas, e são várias plataformas já contaminados. Tivemos uma plataforma essa semana que mais de 20 trabalhadores estão contaminados com Covid. Então, essa crise afeta todo mundo, e a empresa, ela acaba encrudecendo, ela não abre oportunidades, né, de que reduza esse efetivo para que a gente não tenha menos trabalhadores e trabalhadoras contaminados. Esse governo não nos atende, porque ele veio primeiro fazendo um bolsão de desempregos e cada vez mais acirra, né, dentro do mundo do trabalho, as demissões, as punições, incentivando e acelerando a saída desses trabalhadores e trabalhadoras da empresa, dando um PDV para que cada vez mais as empresas fiquem com menos recursos humanos, né, para lidar com essa crise. E nós estamos acompanhando aí a crise sanitária, o ministro não dando saídas para o momento. E até demonstrando, né, essa semana a gente viu demonstrando assim, eu não estou sabendo, né, de ações que foram tomadas pelo governo e de que o Ministério da Saúde não estava a par. Então, a gente precisa estar à frente dessa luta o tempo todo, enquanto trabalhadores que estão sendo afetados todos os dias. Esses trabalhadores sendo demitidos, eles estão entrando no bolsão de miséria, tanto que o movimento sindical tem feito várias ações dentro desse momento, né, um momento de miséria, um momento de que os brasileiros precisam de ajuda, um momento que o auxílio emergencial não tem atendido as pessoas, e as pessoas enfrentam filas enormes para receber R$ 600, e que a gente sabe que é um valor que, de repente, não vai atender a toda necessidade familiar, mas são essas pessoas que estão expostas nas filas, que estão expostas a uma contaminação, se não tiver uma regra desse banco, para receber essas pessoas com qualidade, com insumos, exigir dela que estejam com máscara, tanto que na nossa cidade, agora que começou a exigir isso, e onde filas quilométricas as pessoas estavam submetidas, né, e expostas a serem contaminadas. Então, nós precisamos continuar nessa luta, uma luta que é nossa, que é do povo brasileiro, e não deixar de estar dialogando com esses trabalhadores e trabalhadoras e mostrando realmente essa real crise que está no país, né? Que a crise política nos afeta, a econômica e a sanitária também. Obrigado, Conceição. Bom, vou dar um alô pro pessoal aqui do chat. Queria lembrar, você que está assistindo no YouTube, no Twitter, no Periscope, nas outras redes, migrem aqui para o Facebook para a gente poder interagir. Vocês mandem perguntas para a gente perguntar para os nossos entrevistados. E também falam de onde vocês estão assistindo ao nosso debate. Dá um oi aqui para Maria Rita, para Mônica Castro, para Ericleia, para o Carlos Marques. Então, reiterar que vocês façam perguntas aqui para a gente estar inserindo nesse debate. A Conceição tocou num ponto muito importante, que é a questão da pauta econômica do governo, né? Houve vitórias no Congresso
né, tanto na Câmara e no Senado, no sentido de aprovação do auxílio emergencial, que hoje o próprio governo Bolsonaro dificulta um pouco do. Perdão, eu falei Facebook. Migrem para o YouTube. Aí vocês comentem aqui no YouTube que a gente consegue ter uma interação melhor. Então, o YouTube é o canal ideal para a gente estar tendo esse diálogo com os nossos espectadores. Então, como eu estava falando, o auxílio emergencial está sendo dificultado pelo próprio governo. Então, que vai na contramão, né? Esse auxílio vai na contramão da pauta do ministro Paulo Guedes, que tem, inclusive, defendido privatizações como a solução diante do coronavírus. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão. O nosso host saiu. Ô, Lucas, você parou aí de repente. Mas já deu para entender a pergunta. Vai, Humberto. Vai, Humberto. Você está ouvindo? Começa então contigo, gente. O Humberto não ouviu? Não. Ele está falando do auxílio emergencial versus a cabeça do Paulo Guedes. Ah, tá. Não, veja, eu vejo que o governo ele não só não consegue coordenar esse trabalho de enfrentamento do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista da assistência à saúde da população, esse processo da pandemia, como também ele é completamente incapaz de criar as condições para que as pessoas, as empresas, os estados, os municípios consigam também ultrapassar esse momento de tanta dificuldade. Ora, as pessoas, se vão ficar efetivamente na quarentena, elas precisam ter como se sustentarem ao longo desse período. E o governo, não somente no primeiro momento, fez uma proposta ridícula de garantir R$ 200 por cada família. A oposição conseguiu, com muita pressão, que esse seguro quarentena ficasse, em alguns casos, em R$ 600, em outros casos, em R$ 1.200 por família, mas o próprio governo demorou a sancionar esse projeto. A segunda etapa, que é exatamente a parte de uma discriminação maior de quais são os setores que podem e devem ser acolhidos nessa medida. O governo ainda não promoveu o processo da aprovação, né? Aquela assinatura que o presidente dá no final, não é? E mesmo aquela parte que já foi autorizada pelo governo, as pessoas têm a maior dificuldade em conseguir. Agora mesmo, o presidente da República, numa dessas suas galhofas, ele disse que aquelas 13 milhões de pessoas que não estavam conseguindo receber o recurso era uma minoria barulhenta, que não tinha direito a receber aquele dinheiro. A situação também é grave para as pequenas, para as médias e para as microempresas, porque os recursos que o Congresso aprovou para serem emprestados a juros baixos também não conseguem chegar esses recursos até essas empresas. Enfim, é um caos total, não é? Gerado não somente pela incompetência, mas também pelo desejo que o governo tem de produzir uma situação de caos. Com isso, as pessoas se virem obrigadas a quebrarem esse processo de isolamento social e irem para a rua para ter que buscar o seu pão de cada dia. Então, é um governo que exerce uma ação criminosa contra a população brasileira e contra a saúde pública, especialmente. É um desastre completo. Conceição, eu acho que você tocou num assunto que primeiro eu queria começar por uma coisa que você falou que eu não sabia.
que era a exposição dos petroleiros nas plataformas. Quer dizer, essa denúncia não chegou para nós, né? Seria importante que essa denúncia estivesse chegando até para a gente questionar, porque essa é uma questão grave de saúde pública, né? Porque o contágio de pessoas concentradas numa plataforma, é óbvio que ela ia se acelerar, né? É como você botar um monte de gente no mesmo cômodo, né? Com certeza. Então, essa denúncia era importante chegar. Se vocês passarem os dados, a gente vai passar para frente, né? Vai questionar a Petrobras sobre isso. Então, é importante chegar para a gente compreender o que está acontecendo, para poder fazer o questionamento devido, né? Tomar as devidas providências em relação a isso. Puxando, inclusive, para esse item dos trabalhadores expostos, eu gostaria de, inclusive, trazer para os profissionais de saúde também, né? Que são profissionais que estão muito desprotegidos por falta de equipamentos específicos, né? Os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Nós já temos, só de profissionais de enfermagem, né? Nós temos já 100 óbitos, né? Médicos são 66 óbitos. Nós temos mais de 10 mil profissionais já afastados, o que é péssimo, porque cada profissional contaminado, ele é um vetor de contaminação e ele sai da linha de frente e faz muita falta no atendimento, para além da dor, né? Da perda. É a dor da perda. As pessoas estão lá salvando vidas e perdem a sua. E hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, né? Esse foi considerado o Ano Internacional da Enfermagem, hoje dia 12. É esse dia, então eu quero aqui expressar minha homenagem, minha solidariedade, meu respeito à dor das famílias e, ao mesmo tempo, a minha admiração e homenagem a essas mulheres, que são a maioria da enfermagem, são mulheres, né? Então é importante a gente fazer esse registro. Mas, além disso, quer dizer, mostrar assim, a distância entre essa dor, né? Hoje foram quase 900 famílias chorando a morte dos seus entes queridos. Nós batemos hoje o recorde de quase 900 mortes em 24 horas. E é bom dizer que nós estamos subnotificados, né? Muitas mortes não estão registradas como Covid, e foram, e nós temos muitos contaminados que não estão registrados nas estatísticas oficiais. Segundo os cientistas, nós estamos numa subnotificação de 10 vezes, né? Então, imaginar 170 mil casos, vamos botar aí 1.700.000 contaminados. Então, isso é algo espantoso, porque a distância entre a cabeça de Paulo Guedes e Bolsonaro da realidade do Brasil, essas pessoas não têm humanidade, gente. Elas não têm vínculo afetivo com nada. Elas não gostam do Brasil, elas não gostam do povo, muito menos gostam de pobre, né? Elas não têm uma relação de humanidade, de empatia. Bolsonaro brinca, debocha, despreza, anda de jet ski, diz que vai fazer churrasco. Bolsonaro tem um cartão corporativo de 4 milhões de reais só este ano. Tem que mostrar fatura. Enquanto as pessoas estão disputando numa fila 600 reais, ele tem um cartão corporativo que ele gastou 4 milhões. Tem que explicar isto. Por que 4 milhões no cartão corporativo do presidente da República, enquanto as pessoas estão na fila tentando pegar 600? Isso não tem cabimento, tem que mostrar fatura, tem que dizer está gastando no quê? Com essa carinha, com esse discursinho asqueroso do ético, do moral, daquele que não se mete na velha política, distribuindo cargo às centenas. Então, é preciso que as pessoas conheçam quem é esta figura. Ele não tem nenhuma humanidade, ele debocha das famílias, debocha das mortes. Enquanto o mundo inteiro, todos os chefes de Estado e economistas já entenderam que não dá para fazer ajuste fiscal, que não dá para ter Estado mínimo, tem que botar o Estado, tem que botar trilhões de dólares, né? Como a China botou, como a Europa inteira está botando euro, como Estados Unidos, Reino Unido estão botando libras e dólares. Aqui eles estão dizendo que não tem dinheiro para pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, 600 reais. A ficha não caiu, né? Então, é uma coisa cruel, perversa. É inimaginável pensar que nesta crise, pós-pandemia, a gente consiga seguir com um governo como esse. Não tem como.
nós de fato temos que acumular força, e forças amplas, para isolar esses caras e virar essa chave, porque não consigo imaginar a gente seguir com o Brasil com uma agenda minimamente de bom senso, uma agenda minimamente sustentável para esse país no campo dos direitos, de um SUS que seja fortalecido, que é uma ciência que seja fortalecida, com uma economia que gere emprego, com um governo desse à frente do país. É impossível pensar a continuidade do país com essa gente comandando a política, a economia, direitos e qualquer coisa que se pareça com algo civilizado. Conceição, dá um oi aqui para o pessoal do chat de novo. A Fátima, a Edna de Florianópolis, a Maria que está vendo do Rio de Janeiro, a Maria do Carmo. E voltar agora para a Conceição, esse debate da subnotificação é muito interessante, porque hoje teve os 881 mortes, depois a gente até pode voltar melhor nisso, e o ministro e o secretário faz questão de dizer, o secretário do Ministério faz questão de dizer que não são 881 nas 24 horas, que são 200 nos últimos 3 dias, sendo que tem a subnotificação e chega muito atrasado a maioria dos testes, né? Então acho que também é uma questão interessante de colocar, né, que não são 800 nem agora, né? Então, enfim. Conceição, se puder falar também um pouquinho sobre essa questão da subnotificação, né? Do Guedes também, do auxílio. Tá, vamos lá. A subnotificação, ela sempre existiu, né, no mundo do trabalho. E dentro do discurso da segurança e saúde do trabalhador, nós temos feito sempre um debate, um diálogo, tanto com as empresas, né, para que realmente tenha um real. Né? Então, a subnotificação existe. A gente sabe que até desses 800 deve ter muito mais pessoas, né, acometidas do Covid, porque, como você falou, Lucas, né, não tem teste, então você não pode dizer se morreu do Covid ou não. Então, pode até ser 3 vezes mais. Né? A Jandira, que é médica, pode até falar melhor, né, sobre essa questão de subnotificação. O Guedes, o que acontece com o Ministério da Economia? Desde que assumiu o país, eles atendem primeiro ao capital estrangeiro, aos banqueiros, e é uma política voltada para a perda de direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós sabemos que Guedes fez a política econômica e da Previdência no Chile, e o Chile fez um levante, depois de mais de 30 anos, conseguiu fazer um levante para voltar a reconquistar os direitos perdidos. Então, esse Ministério da Economia, ele nos faz ser menos gente, porque tira o direito do trabalhador. E dentro desse pacote aí, que a gente chama até pacote da maldade, um desemprego desenfreado, a condição também, né, enquanto sindicatos no Brasil, eles acabam enfraquecendo o movimento sindical, porque ao desemprego, o trabalhador acaba se afastando do movimento, né, desse cuidado que o movimento tem com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, é um governo que ele não atende os trabalhadores, e o tempo todo perdas de direito, perdas de direito, perdas de direitos. Então, nós estamos vendo agora, né, alguns serviços são prioritários, mas é prioritário, mas as empresas estão atendendo, e os empregadores também, os insumos necessários para esse trabalhador, que aí quando a Jandira fala, poxa, Conceição, não chegou para a gente, né? Tanto no Congresso como no Senado, Humberto também pode falar sobre isso, mas o que acontece? Hoje, a presidência da Petrobras segue a mesma linha do governo federal, do presidente. Então, sempre menos, né? Sempre menos direitos para esse trabalhador. Por isso que hoje
dentro do Covid, nós estamos numa luta muito grande para o setor que é essencial, que traz energia para o país, nós não podemos desabastecer. Nós tivemos sempre um compromisso enquanto categoria de, mesmo nos movimentos, né, que a gente para, de greves, não deixar faltar o essencial para a sociedade. Nesse momento, nós estamos cumprindo o nosso papel. E aí, nós estamos vendo os nossos trabalhadores desembarcarem doentes. E não são uns, não, já são muitos. E alguns trabalhadores na UTI também, com um estado grave. E aí a gente pergunta a essa gestão da Petrobras, sabe, por que submeter a esses trabalhadores ao risco? Nós conseguimos fazer máscara e distribuímos essas máscaras, a empresa não deixou os trabalhadores usarem. Então, até que ponto nós queremos garantir a saúde e a segurança desse trabalhador? Porque, nesse momento, a saúde e a segurança ela tem que ser de ponta. Né? Eles vão estar lá, mas eles têm que estar num ambiente, né, que favoreça que eles desembarquem a saúde. Porque se o trabalhador desembarca doente, ele vai levar para a família dele a Covid. E aí ele vai estar contaminado e contaminar essa família também. Então, nós precisamos estar com um olhar muito grande nesse momento, né, de um governo que não está trabalhando saídas para que a gente possa reduzir, para que esses trabalhadores e trabalhadoras estejam num lugar seguro. Cada vez mais eles estão fazendo um relaxamento para os trabalhadores voltar, forçando até, né, comércio voltar. A gente viu ontem o ministro da Saúde anunciou, e aí os jornalistas perguntaram, mas a barbearia, a saúde da beleza e a academia de ginástica estarem liberadas. Então, nós sabemos que é um espaço de aglomeração. E quem vai, como que vai, você faz a sua atividade física nesse horário, daqui a 1 hora outro vai vir fazer? Não vai acontecer isso. Então, nós estamos, às vezes, um governo que criminaliza esse ambiente de trabalho, porque eu acho que não trazer saúde e segurança para os trabalhadores, né, seja da saúde, que é prioritado, seja o petróleo, algum comércio, né, algumas áreas já estão liberadas também, então essas pessoas elas precisam ser valorizadas, elas precisam, todo mundo ter um olhar, elas terem o insumo necessário, máscara, higienização das mãos, para que a gente continue, né, nesse momento, num trabalho seguro. Nós não podemos deixar os trabalhadores do país estar em risco. E o que esse governo está fazendo é colocando algumas atividades em risco. Obrigado, Conceição. Dá um outro abraço aqui pro pessoal do chat, a Gladys, perguntando até quando. Eu acho que essa é uma pergunta também que cabe um pouco no que a Conceição falou agora, no que a Jandira falou um pouco antes também das forças progressistas, né, e o próprio Humberto também, quando falou, de que as pessoas vão ter que ir para a rua se não tiver o auxílio, se não tiver um governo atuando. Então, talvez, como já estamos próximo do nosso tempo, dá um panorama, uma pergunta geral nesse sentido, né? Quais são as saídas para esse governo? Né? Como enfrentar essa atuação do governo Bolsonaro nesse momento, né, de que a pandemia vai avançando e bem, isso que eu acho que vocês podem falar melhor do que isso nesse ponto. Então, eu não sei se o Humberto ainda está aí, mas se puder começar pela Jandira. Estou aqui, tá ouvindo? Tá bom. Está ouvindo? Bem, na verdade, eu entendo que o Brasil não tem saída com a continuidade do governo Bolsonaro. Não há a mínima possibilidade de isso acontecer. Tanto é que hoje os movimentos senador, sociais... Pois não. Senador, acho que sua câmera está desligada. Não sei o que está acontecendo. Não conseguem me ver, não? Não. Conseguimos te ouvir.
Dá para vai seguindo por aí mesmo, a gente consegue te ouvir. Tá bom. Bom, então, na verdade, te ver. eu entendo que nós não temos como enfrentar essa pandemia e até o pós-pandemia sob um governo com as características que esse tem. Acho que a Jandira definiu muito bem. Temos um presidente da República, é uma pessoa que tem um grave distúrbio da personalidade, na minha avaliação. É uma pessoa fria, incapaz de estabelecer qualquer tipo de empatia com o sofrimento dos demais, não é? E trabalha o tempo inteiro fazendo um cálculo político, que é o cálculo político de poder continuar à frente do poder, seja de um lado criando condições para ser reeleito em 2022, seja do outro, que eu acho que é onde está o maior investimento por parte desse governo, que é de tentar avançar num golpe miliciano, num golpe de Estado e assim se tornar ditador. Daí porque eu acho que só há uma solução, é nós tirarmos o Bolsonaro. Nós sabemos que é um processo complexo. Para nós, o ideal é tirá-lo e poder eleger diretamente um presidente da República. Talvez não haja uma correlação de forças para isso nesse momento, mas, sem dúvida, é impossível imaginar que um presidente com as características desse que está aí tenha qualquer condição de tirar o Brasil dessa situação tão crítica que nós estamos vivendo hoje. A pandemia de um lado e uma gravíssima crise econômica do outro. Eu queria só sublinhar algumas questões do Humberto, até para me despedir de vocês. Eu vejo assim, Lucas, o Bolsonaro já é fruto de um processo golpista, né? Nós tivemos um golpe em 2016, né? Foi dado um golpe no Brasil. Um golpe na Constituição, um golpe num mandato eleito, popular, um golpe que se estendeu com a prisão do Lula, né? E foi uma eleição feita sob a égide dessa mutilação do processo eleitoral, com um exercício ilegal de notícias falsas e financiadas ilegalmente, né, inclusive de fora do país, com muito dinheiro, e tem uma CPI de fake news apurando isso. Né? Existe um processo no TSE, inclusive, sobre isso também, que não foi julgado. Então, ele já é fruto de um processo golpista. Né? E o que nos resta de democracia, até porque nós não estamos vivendo em normalidade democrática, né? Você tem todo dia uma manifestação nas ruas, com a presença, inclusive, dele, do presidente da República, contra o Supremo, contra o Congresso Nacional. É algo inimaginável que um chefe de Estado de um poder esteja na rua contra os outros dois poderes da República. Né? Então, não há uma normalidade democrática no Brasil. Já tem crimes de responsabilidade acumulados aí, né, para que a gente fizesse um processo de impedimento. Mas isso não é só um problema jurídico, também é um problema político. Então, você tem que acumular, ter maioria social e política para poder executar um processo desse tipo. Né? Então, nós estamos tentando, inclusive, instaurar uma CPI no Congresso Nacional, para que todos esses crimes sejam solidamente apurados, para que você construa um processo de maioria política, né, fora e dentro do Congresso, para avançar para um processo desse tipo. E nós nos preocupamos nesse período em concentrar as nossas energias na defesa da vida das pessoas, aprovando medidas sanitárias, aprovando medidas econômicas, aprovando orçamento para o SUS, orçamento para os equipamentos dos profissionais, orçamento para a compra de respiradores, orçamento para a compra de medicamentos, orçamento para botar no SUS, que o governo não colocou devidamente, o chamado orçamento de guerra, né, para os auxílios emergenciais, para manter emprego, para financiar as micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, hoje o governo não tem limite de meta fiscal, lei de responsabilidade, regra de ouro, nada. O governo pode gastar e tem dinheiro para gastar. Ele botou dinheiro em banco, sem nenhuma contrapartida, os bancos aumentaram o juro, não abriram as linhas de crédito, as medidas provisórias que fez não garantem os empregos e estão diminuindo o salário e desempregando do mesmo jeito. Ou seja,
nós precisamos, de fato, enfrentar. E como disse o senador Humberto, que foi ministro da Saúde, é importante que a gente resgate esse histórico importante do senador Humberto Costa, um importante ministro do governo Lula, do primeiro governo Lula. É importante a gente dizer que o Bolsonaro, por ter dificuldade de implantar uma política perversa desse tipo, ele aposta em terminar o pouco de democracia que a gente ainda tem, né? Fazendo uma guarda que a gente tem chamado de guarda pretoriana, né? Arma milícia, faz base na base da polícia militar, ele está tentando fazer algo por fora que a gente chama do paramilitar, não é? Mas eu acho que hoje, quer dizer, eu não vejo hoje força para ele virar esse jogo, como a gente ainda não tem força para paralisá-lo, como a gente gostaria. Então, isso não quer dizer que o quadro não mude rápido, né? Nós estamos numa instabilidade tal que tudo pode mudar muito rápido. Nós é que temos que nos preparar e construir essa maioria ampla, que não é só a esquerda. Acho que nós temos que ser mais amplos do que isso, para isolar essas forças neofascistas aí, milicianas, né? E esse grupo que tenta fazer do Brasil o quintal desses apoiadores de tortura, de ditaduras e essas formas da barbárie, né? Então, eu vejo assim, acho que nós temos um quadro instável, que pode ter mudanças mais rápidas do que a gente imagina, e nós precisamos construir essa sustentação ampla para isolar esses caras e virar o jogo para um lado melhor para o país, né? Mas isso não é algo que a gente tenha previsibilidade agora, não é algo previsível ainda, né? Mas eu acho que nós temos que fazer força para ampliar e mudar esse jogo, porque não está fácil para o Brasil, não está fácil para o povo, e nós precisamos defender a vida das pessoas que estão indo embora, e isso não é recuperável, e nós temos que diminuir essas perdas, e agora nós temos que diminuir essas perdas. E eu quero agradecer a vocês o convite, essa possibilidade real dessa conversa, e pedir novamente à Conceição que mande as denúncias para mim, para o senador Humberto, que é um defensor também da Petrobras, da não privatização, como eu, essa empresa tão importante, estratégica para o país. Vocês mandem os dados para a gente cobrar a defesa dos petroleiros, da vida dos petroleiros também, nesse momento, para além de defender a empresa, nesse momento, defender a vida dessas e desses trabalhadores. Bem, obrigada a você, Conceição, a você, Obrigado. Revista Fórum. Obrigado, Humberto, por essa qualificada presença e companhia aí nesse debate. Muito obrigado, Jandira, pela participação mais uma vez, acrescentando bastante no debate. Só para encerrar, então, a Conceição, para poder dar um panorama também dos petroleiros. Tá. Quando você fala, Lucas, de enfrentar esse governo, eu concordo com Jandira e o senador Humberto, que esse momento, enquanto trabalhadora, né, os trabalhadores do Brasil não veem muita saída. Então, por isso que nós precisamos contar com o Senado hoje, na figura aí do senador Humberto e também do Congresso, na figura da deputada federal Jandira, porque os trabalhadores e trabalhadoras precisam de uma voz, né? E quando Jandira pede, passa para a gente poder também falar, publicar, fazer as denúncias, isso é muito importante para nós precisamos ter voz. Então, enquanto brasileira, enquanto trabalhadora, não vejo saída, mas eu acho que os trabalhadores e trabalhadoras do país estão unidos para fazer esse enfrentamento a esse governo que não nos atende, que tira os nossos direitos, e é preciso a gente estar sempre na luta, e estamos, né? E enfrentar, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nós estamos assim, com uma visão muito clara desse panorama, dessa crise política. Por quê? O que acontece no Brasil? Nós tivemos três curvas, né, bem intensas. A curva do desemprego, que joga para o vermelho, né, a curva da miséria, que a gente já tinha saltado, né, antes desse governo, um governo Dilma Lula, numa curva favorável aos pobres do país. Então, a gente entrou numa curva vermelha de novo, e a curva sanitária, né, a curva do Covid, que você
e a Jandira aí relatou mais de 12 mil pessoas mortas em 24 horas, 800 pessoas. Então, com essa clareza, o que o movimento sindical, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nós temos feito, né? Aí é uma experiência mais aqui da Bacia de Campos, do Norte Fluminense. Nós fizemos uma campanha de cestas básicas para atender trabalhadores, pessoas que estão na curva hoje da miséria, desempregados. Nós fizemos recentemente uma parceria com o IFE, que vão se produzir sabão líquido e sabão em barra, também para atender as pessoas que hoje precisam, esses desempregados, e também uma sociedade em geral, e que nós estamos atendendo, né, o município de Campos e o município de Macaé. Então, é um olhar de enfrentamento, né, a uma crise econômica, uma crise sanitária, né, e uma crise do desemprego, que nós defendemos o trabalho o tempo todo, né, fazemos a defesa do trabalho, fazemos a defesa da luta de classes e também da segurança e saúde do trabalhador. E, diante dos trabalhadores nossos contaminados, nós temos feito denúncias, tanto no Ministério Público, o nosso corpo jurídico também fazendo as denúncias para a empresa, para a sociedade, nas nossas redes sociais, que isso é importante. E nós somos solidários, não só os trabalhadores e trabalhadoras do petróleo, nós estamos solidários e solidárias a todos os trabalhadores do Brasil. Nós somos hoje trabalho prioritário, mas com a visão, né, de que movemos com a economia do Brasil, mas o petróleo também tem uma rede, né, de trabalho, de fornecer trabalho e gerar trabalho e renda para vários brasileiros. Então, vamos continuar nessa luta. Quero agradecer, Lucas, essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer Jandira, Humberto, né, porque dividir e ouvir pessoas que estão lá, né, o tempo todo nessa luta, que não deve ser fácil, né, enfrentar esse governo ali, sendo parlamentar, mas que nós, trabalhadores, estamos aqui também, né, e precisamos estar dando insumos para vocês fazerem a luta lá. Então, muito obrigada por essa noite. Né? E a Jandira, que é médica, né? Força, porque eu sei que também está no seu diálogo falar sobre a saúde. E que hoje é dia do enfermeiro, né? Saudemos aos enfermeiros que estão aí na frente, curando, né? Curando as pessoas, dando vida. E vamos lá. Muito obrigado, Conceição. Bom, queria agradecer a toda a nossa audiência que acompanhou o nosso canal na Fórum. Se você não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, dê o seu joinha aqui, clica no sininho para receber as nossas últimas notificações e acompanhar nossos próximos debates, né? Os fóruns de debates, os fóruns sindicais, o 11:30, a maioria dos nossos programas voltados para o novo coronavírus, para surto do coronavírus e as consequências que não são só na saúde, que saúde é uma questão muito importante, fundamental, já são 12 mil mortos, mas também tem outros debates que também devem ser pensados, né? Hoje tivemos, um pouquinho antes desse programa, uma participação do Leonardo Boff, comentando sobre o pós-pandemia, né? Como vai ser o mundo pós-pandemia. Então a Fórum vai estar promovendo esses debates. Quero agradecer mais uma vez à deputada Jandira Fegali, ao senador Humberto Costa e à Conceição de Maria, do Sindipetro, por esse debate de hoje. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada a vocês também, gente. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau. Obrigado.